é o Rinaldo César Mancin, ele é diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Mineração, do IBRAM, onde ele atuou 12 anos como diretor de sustentabilidade. Ele é engenheiro, mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, MBA em Economia, Gestão e Relações Governamentais pela FGV. Ele atua há 30 anos na agenda de meio ambiente e sustentabilidade. Ocupou diversos cargos no IBAMA e nos ministérios de Meio Ambiente, da Integração Nacional e da Educação, tendo atuado em variados programas e projetos. Foi negociador do governo brasileiro junto aos países do G7, a Convenção de Diversidade Biológica, a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Foi consultor do Banco Mundial, do BID, da ONU e dos governos da Alemanha, Espanha, Holanda e Japão em múltiplos projetos de cooperação técnica com o Brasil. Atuou no setor de biotecnologia junto a empresas do Canadá, Estados Unidos, Israel e Suíça, no segmento de biofármacos, tendo vivido 3 anos no Canadá. No IBRAM, hoje, ele é responsável pela estratégia de relacionamento institucional e advocacy com o poder público, atuando junto aos poderes executivos, legislativos e judiciário, organismos internacionais, entre outras atividades. Então, senhores, como podem deduzir e escutaram isso, nós estamos em boas mãos para ter essa perspectiva do que como é que é a mineração hoje, quais as perspectivas no Brasil. Mancin, é com você, por favor. Mário Menel, meu amigo, honrado aí com o seu convite. Muito obrigado a todos aí pela gentileza do convite. É um prazer aqui falar com uma plateia tão seleta, profissionais tão destacados aí como vocês. Menel, eu preparei uns slides aqui para guiar a minha fala, né? Mas eu vou começar com alguns pontos importantes para a gente compreender, né? Além das oportunidades, oportunidades do campo de energia renovável, oportunidades da transição energética, também o tamanho do desafio, né? Mineração, o Brasil é um país minerador, mas ninguém sabe disso, né? É um país gigante, um país que tem toda a sua história, né, contada através da mineração, mas o brasileiro mal conhece aí o nosso setor, se conhece por 3 olhares, né? O olhar do livro de escola, que os portugueses exploravam aí a colônia aqui no Brasil, né? Esse é um olhar, né? Segundo olhar, né, as fotos fascinantes do Sebastião Salgado lá em Serra Pelada, né? Aquele formigueiro humano aí dos anos 80, né? Essa imagem do garimpo ilegal, ela nunca nos deixou e cada dia é mais complicado, né? Vejam toda a sequência aí de eventos envolvendo aí recente a terra indígena Yanomami, né? E claro, né, o setor ficou mais conhecido por 2 imensas tragédias aí, Mariana e Brumadinho, né, que o setor lamenta profundamente, aprendeu lições, tenta aprender lições diariamente, né. Então, a gente está diante aí de um gigante, um dos 3 maiores setores da economia brasileira, né, mas que tem pés de barro aí na questão da reputação, né. Ao mesmo tempo, né, uma imensa oportunidade aí pela frente, né. Menel, eu vou tentar compartilhar aqui uns slides, né. Acho que vai funcionar aqui, né. Vamos ver aqui. Maravilha. Bom, um pouquinho aí do panorama, né, perspectivas, né. Primeiros slides aí, amigos, eu queria deixar claro qual é a visão, qual é a mensagem aí, né, que a gente passa para a sociedade. Esses pontos principais foram nossa plataforma de diálogo com as campanhas à presidente da República, campanhas a governador do estado, né, nos estados mineradores. Então, o que nós passamos? A mineração como indutora de políticas públicas, né? Não existe curto prazo em mineração é tudo longo prazo, né? Então, um setor com tamanha capacidade de investimento, com tamanha capacidade de internalizar o desenvolvimento, né, tem que ser visto como um agente de desenvolvimento econômico, um agente com visão de longo prazo, internalizador, né? Esse é um ponto, né? Ponto número 2, Menel, senhoras e senhores, né? A mineração brasileira pode situar o Brasil de uma forma completamente diferenciada na geopolítica e da economia verde,
da geopolítica, da transição, né, a transição energética. Eu conto mais para frente alguns detalhes, né, mas somos uma potência mineral, apesar de termos baixíssimo conhecimento do subsolo brasileiro, né. Um outro ponto muito importante, mas recolhe aí tributos para a economia brasileira, né? Então, mineração envolve uma gama de investimentos massivos, né? A mineração que eu represento, o setor de grande porte, as grandes corporações, né? Tudo é bilhão de dólar, tudo é bilhão de dólar, né? E da mesma forma, a arrecadação de tributos, né? Tributos diretos, tributos indiretos, royalties, né? Então é um setor que mobiliza muito a economia, né? Trago aqui alguns números, né? A mineração acontece aí em quase 2.700 municípios do Brasil, dados oficiais aí da ANM, né? 91 tipos de minério, né? Tipologias minerais são mineradas. Há um registro aí que cada dia varia, né? E por incrível que pareça, até impreciso, né? Variando aí entre 7.300 e 10.000 empresas de mineração no Brasil, né? Empregos diretos, 204 mil empregos diretos gerados pelo setor, né? E geram, por sua vez, né, empregos indiretos na casa de 2.250.000 empregos, né? Então, é um setor, não é dos maiores aí, em termos de geração de emprego, mas gera uma parcela muito expressiva aí da economia, são empregos ligados ao setor mineral, né? Faturamento, dados de 2022 do ano passado, né, na casa de 250 bilhões de dólares, que geraram uma arrecadação de tributos na casa aí de 86 bilhões, né, de reais. Se eu falei dólar, me corrija, 250 bilhões de reais, 86 bilhões aí de impostos, né, e uma arrecadação do royalty pago pela mineração, chamada de CEFEM, né, contribuição sobre exploração mineral, na casa de 7 bilhões de reais, né. A produção, 1,05 bilhão de toneladas, né. Tão importante, Menel, se a gente olha, né, as contas internacionais, a balança de pagamento aí, o setor mineral é muito mais expressivo ainda, né? Dados de 2021, no auge da pandemia, né, a mineração representou 80% do saldo positivo da balança comercial brasileira. Dados de 2022, ano passado, na casa de 45% do saldo positivo da balança foi minério, né? Saldo positivo de balança comercial alimenta as reservas cambiais brasileiras, né? Reservas cambiais são um escudo aí para momentos difíceis, né? Então não tenha dúvida que a gente está falando de um setor com impacto macroeconômico gigante, impacto microeconômico nas regiões, né? Bom, o setor abraçou de vez aí essa agenda ESG, essa agenda sustentabilidade, muito especialmente depois de Brumadinho, né? O setor teve que virar público, teve que assumir novos compromissos, né? Então, hoje, nós temos aí uma clara agenda ESG, né? 12 temas, 12 áreas do conhecimento foram escolhidas: segurança de processo, barragens, né? Segurança operacional, mitigação de impactos, desenvolvimento de territórios mineradores, relacionamento com comunidades, comunicação, reputação, inovação, diversidade, água, energia e resíduos, né? Para cada uma dessas 12 áreas, né, o setor estabeleceu um conjunto de indicadores, né? 36 indicadores são metas que o setor quer atingir. Essas metas são tocadas aí por um programa que a gente chama de ESG na mineração, são auditadas aí pela Falcone, né, a empresa de consultoria Falcone, há toda uma agenda aí de melhoria de desempenho, né, ambiental, sustentabilidade, social, diversidade e inclusão, né, toda essa agenda aí. O setor mineral tem uma estratégia, nós temos um plano aí de inclusão de gênero no setor, algo bastante importante nos dias atuais. Então, veja, o setor se comprometeu de vez e quer ser cobrado pela sociedade pelo seu desempenho, né? Bom, avançando mais um pouquinho, Menel, colegas, né? Um pouquinho da realidade da mineração, né? Achar algo que ninguém perdeu debaixo da terra não é fácil, não, viu, amigos? Né? Então, eu trago aqui, né, a taxa de sucesso do setor mineral, né? Vejam, para cada 1.000 pesquisas minerais, né, um projeto tem chance de ir para frente. Começa lá com anomalias, sondagem,
identificação de depósitos. Chegou no final, eu tenho 4 boas jazidas identificadas. Depois dessas 4 jazidas, eu tenho 2 bons projetos. O que falta? Dinheiro, né? Investimento, né? O que determina aí a viabilidade do projeto na sua fase final é a própria competição por capital, né? Ela acontece dentro da empresa, grupos internacionais, até mesmo dentro das empresas brasileiras, né? A competição ela é por projetos mais viáveis, onde se tem jurisdição mais estáveis, né? Então é um setor de altíssimo risco, tá? Tem que ficar bastante claro isso, né? Um risco muito grande, né? E aí vem um pouquinho aí das principais etapas aí do que é um projeto de mineração, né? Começa lá na pesquisa mineral, essa que eu acabei de falar, depois avança aí para uma fase chamada de desenvolvimento, né? A fase da lava, né? Com a implantação da lava em si, e a recuperação ambiental, né? Curiosidade, né? O único setor da economia que tem uma menção na Constituição que deve recuperar suas áreas mineradas é a mineração. A mineração deve entregar o território, né, o mais próximo possível aí da realidade que a encontrou, né? Ponto importante também, Miguel, é um setor 100% regulado pelo ente governamental, né? Minério é um bem da União, ele é concedido a um particular para fazer a atividade de mineração. Hoje nós temos aí a Agência Nacional de Mineração, a ANM, né? Que sucedeu aí o DNPM, Departamento Nacional de Mineração, né? Então é um setor totalmente regulado do ponto de vista do direito minerário pelo Estado brasileiro, né? E, lateralmente, há toda a questão ambiental, né? As licenças ambientais, na imensa maioria do setor mineral, são concedidas a nível estadual, com exceções aí para as áreas que estão, por exemplo, a Floresta Nacional de Carajás, né, que é uma área federal, né? Então é um setor que precisa de 2 tipos de licenciamento. Um licenciamento mineral, né, concedido aí pelo poder público, e um licenciamento ambiental. Um não anda sem o outro. Não há como ter uma concessão mineral, mineração empresarial, se não for um projeto totalmente aprovado seu licenciamento ambiental, né? Bom, trago aqui um pouquinho do mapa do Brasil aí, onde estão os nossos principais depósitos minerais, né? Um destaque aqui no mapa, né, para minerais ligados à economia de baixo carbono, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais disso, Menel. Veja, a gente tem tradição de mineração aí na região sul, aí, sudeste, né, o quadrilátero ferrífero, a região mais estudada do Brasil, origem da mineração brasileira, né? Então você tem muito da mineração acontecendo ainda em Minas Gerais, ainda tem depósitos minerais em Minas, né? Porém, há um claro movimento para o norte, né? Mineração, os grandes depósitos, cada vez mais sendo encontrados na região norte, um grande destaque para o estado do Pará. O Pará tem uma geodiversidade muito grande, a região de Carajás, né? 2 outros estados merecem um destaque, né? Goiás, aqui pertinho de mim, eu estou em Brasília, né? Goiás tem um potencial mineral muito interessante, e a Bahia, né? A Bahia é um estado geodiverso, muita coisa interessante sendo descoberta na Bahia. A mineração acontece praticamente em todo o território nacional, né? Nas suas diferentes versões. A versão sul aí, né? Ainda tem uma realidade muito ligada ao carvão, né? O carvão mineral, inclusive para gerar energia, né? Bom, o que nós temos aí no Brasil em termos de unidades de produção, né? Perto aí de 18 mil unidades distribuídas, né? Minas aí bem à frente dos outros estados, né? E são quantidades de unidades produtoras por estado, né? Se tem essa realidade aí de São Paulo, muito ligado a agregados, agregados da construção civil, alguma coisa lá de fosfato, fertilizantes, né? Aí você tem mineração, até no Acre, né? Eu conheço bem o Acre, morei no Acre. O Acre nem pedra tem, mas tem um pouquinho de mineração lá também, né? E aí, como é que é a nossa dinâmica aí, né, do setor mineral? Esse quadro, Menel, ele traz informações muito interessantes, especialmente o lado esquerdo e o lado direito dele, né? O lado esquerdo, né, minerais, que o Brasil é player global, né? Está inserido nas grandes cadeias de produção mundial, né? Nióbio, né? O nióbio produzido em Araxá, né? Um baita orgulho da mineração brasileira, né?
Nióbio, o Brasil controla aí 85, 90% do mercado global de nióbio a partir da CBMM, né, localizada em Araxá, né? Minério de ferro, né? Brasil um grande player ainda, segundo maior do mundo, né? Compete muito com os australianos, vermiculita, grafita, vanádio, né? Veja, essa coluna da esquerda somos players globais, né? Coluna da direita é exatamente o oposto, né? Minerais que nós temos grande deficiência, né? Carvão metalúrgico. O Brasil não tem carvão metalúrgico suficiente para fazer siderurgia, para fazer o aço, né? Então é muito comum exportar o minério de ferro e trazer da China, de outros países, carvão metalúrgico para cá, né? O nosso carvão aqui ele é suficiente para térmica, né? Para geração térmica, né? Potássio, o Brasil é uma potência agrícola gigantesca e tem nada de potássio aqui. Importamos aí perto de 90% do potássio, mesma coisa aí para fosfato, né? Então são situações críticas aí para o Brasil, até em termos de soberania, né? Essa questão da a ausência de fertilizantes foi duramente trazida à tona no contexto da guerra, Brasil-Ucrânia, né? O fornecedor era a Bielorrússia, entrou em xeque lá, né? E terras raras, né? Toda aquela dinâmica da tabela periódica, os lantanídeos lá, né, que são cruciais para a transição energética. O Brasil tem até bons potenciais aqui, quase nada explorado, né? E a gente importa. A gente não, o mundo importa da China, né? Terras raras, né? No meio do caminho, Menel, a gente tem situações que o Brasil é exportador, estanho, níquel, né? Situações que nós somos autossuficientes, calcário, diamante industrial, e situações que o Brasil importa e produz, né? Cobre, ou produz alguma coisa, importa o óxido de cobre, né? Fosfato, então tem várias dinâmicas, né? Veja, minerais críticos aí, né? Eu trago aqui um pouquinho aí do ranking, o ranking global aí, né? Os minerais considerados críticos ou estratégicos, depende de quem fala, depende de olhar, né? Bom, o Brasil aí, o mineral mais demandado do mundo vai ser o cobre, né? O Brasil é um pequeníssimo produtor de cobre, o maior produtor é o Chile, né? Então aqui tem uma espécie de uma radiografia aí, né? Como é que está o nosso ranking em relação aos nossos principais países, né? Vanádio, olha só, vanádio é um substituto aí do nióbio, né? Tá bem, quarto lugar, né? Manganês, mineral também demandado, estamos atrás aí, né? Eu trago mais detalhes lá na frente, tá? Bom, investimentos, Menel. Cada barrinha dessa representa um ciclo de 4 anos. Os valores estão em dólar aqui, né? Estimativa de investimentos 2023-2027, 50 bilhões de dólares. Nós estamos falando, amigos, de um dos setores mais expressivos da economia, ao lado aí do setor água, ao lado do petróleo e gás, né? Os três principais setores que vão botar dinheiro aqui no Brasil nos próximos anos, né? Para onde está indo esses investimentos, né? Minério de ferro, né? Nosso produto principal, muito investimento socioambiental, né? Projetos de mineração impactam o território, impactam comunidades, né? Então essas medidas de compensação são muito demandadas nos licenciamentos, né? Fertilizantes, bauxita, cobre, veja, tem logística, né? Tem investimento distribuído aí por vários segmentos, né? Por substância mineral, né, os investimentos versus o Estado, né? Bauxita na Bahia e no Pará, caolin no Pará, cobre indo investimento para Bahia, Mato Grosso e assim por diante, né? Então há uma dinamização aí dos investimentos, especialmente desses minerais críticos, minerais aí da transição energética, né? Bom, amiga Menel, entrando aí especificamente no tema da transição energética, né? Esse gráfico aqui, né, ele vem do Banco Mundial, né? O Banco Mundial é uma boa fonte aí para mudanças do clima, né? E a forma de entender esse gráfico é o seguinte, né? O primeiro quadradinho à direita aí, né? É o cenário total de consumo em toneladas de minério, né? Então, se nós formos manter o RTS, né, é mais ou menos o business as usual, né? A situação atual, o mundo atual, a condição de energia que nós temos, a condição de suprimento, né? Então, 1,8 bilhões de toneladas, né?
conforme vai aumentando a ambição de atender às metas de clima, né, eu tenho que manter em 2 DS, né, 2 Celsius degree, né, a meta é essa, eu vou precisar de mais minerais, vou precisar de 3,1 bilhões, né? Ah, eu quero exceder aí acima dos 2 BS, né? Quero abaixar, né? Diminuir, esfriar o planeta aí, ficar abaixo dos 2 graus Celsius de elevação, eu vou precisar de mais minérios, né? Então, vejam, amigos, como o Menel falou na inicial, né? Transição energética, mudança para uma matriz limpa aí, uma matriz diferenciada, né, implica em minerar. Não existe fonte de energia limpa, né, que não demande minerais, né? E eu trago aqui um quadro, Medel, que ele é o seguinte, né, na coluna da esquerda, o tipo de energia, né, eólica, fotovoltaica, solar, hidrelétrica, geotérmica, armazenamento de energia, né, baterias, né, nuclear, carvão, gás e captura de carbono, né? Então veja, e aí cada um dos bens minerais que são necessários, né, para cada uma dessas fontes rodar, né? Conclusão que a gente chega aí, basta ver as colunas verticais, né, cobre. Todos os tipos de energia demandam cobre, mineral cobre é o petróleo aí do futuro, né? Da mesma forma, níquel, né? Quase todas as fontes de energia demandam minerais. Níquel é um mineral muito bem demandado aí, né? E assim vai, amigos, né? Temos o cobalto, o cromo, né? Então, até a energia nuclear, né? Imagine que o Brasil caminhe um dia para a energia nuclear. Energia nuclear é minério, né? Pelo menos o tório ainda não chegou. Tório também é um minério, né? A energia nuclear, como a gente conhece hoje, ainda baseada em urânio, né? A quarta geração aí de energia nuclear. Vocês são muito mais especialistas que eu nisso, né? Se fala aí numa nova fase aí da energia nuclear que vai queimar tório, né? TH na tabela periódica. Veja, independente, né? A resposta para a mudança do clima, a resposta para a energia limpa e renovável é mais minério, né? É isso que nós temos aí para oferecer para a sociedade, né? Bom, desafios, Menel, globais aí para o setor, né? A gente tem um setor mineral, uma indústria mineral, Menel, que está no século XXI. As mineradoras associadas aqui, o IBRAM Vale, Anglo American, CBMM, tantas aí, mineram no século XXI, mas nós temos uma regulação do século XVIII. A Agência Nacional de Mineração é, assim, muito, muito fragilizada, transformou vindo do DNPM, nunca foi uma agência efetiva, tem uma diferença salarial muito grande, e pior, é uma agência superavitária. Os royalties do setor mineral, 7% poderiam ir para a agência, né? Valores de 2021, 700 milhões ano deveria entrar na agência, né? Não, não entra 40 na agência, o governo contingencia, e esses 40 que entram mal é gasto, né? Então nós temos um modelo de regulação muito, muito aí abaixo do mínimo, né? Garimpo, toda essa questão de lavra ilegal, isso impacta a nossa reputação, impacta a venda do nosso produto, né? Então nós temos que. O IBRAM vem atacando essa gente, não tem nada a ver com a gente, né? Mas a gente vem trabalhando aí, endurecendo o mercado de acesso do ouro no mercado, né? Trabalhando com o Banco Central, trabalhando com a Receita Federal, projetos de lei, né? Veja, é um grande gargalo, né? Essa questão, né, de associar mineração com destruição ambiental, veja, não é mais verdade. Há, sem dúvida, alguns legados negativos aí de exploração feita há mais de 40 anos atrás, quando não se tinha variável ambiental ainda, né? E isso é um liability que nós temos, né? Mineração hoje é absolutamente tecnológica, compromissos ambientais, né? Eu cito o exemplo lá da floresta de Carajás. Não sei se você já tiver a oportunidade de ver, uma área onde a Vale está lá, uma área gigantesca, 1.400.000.000 de hectares, é mantida pela mineradora e a mineradora ocupa 3% da Floresta Nacional de Carajás, né? E a única coisa que sobrou intacta na região é a área da mineradora, né? Pesquisa geológica, o Brasil precaríssimo, mais para frente eu trago mais dados, né? A pesquisa geológica no Brasil
ela está muito abaixo da condição mínima aí para a gente conhecer o subsolo, né? E ainda tem muita restrição para acesso a território. Tem umas coisas no Brasil muito complicadas. Faixa de fronteira, empresa de capital estrangeiro, não pode operar na faixa de fronteira. Também o setor elétrico é afetado por isso, né? Então o Brasil ainda tem idiosincrasias aqui complexas, né? Falando aí de mapeamento geológico, Menel, numa escala de 1 para 2 milhões e meio, o Brasil todo mapeado, 1 para 1 milhão mapeado, né? Escala para geologia, né? 1 para 100 mil, o Brasil está na casa aí de 26% do território mapeado, né? Para 50 mil, que seria o ideal para nós, né? 4% do território mapeado, né? Olha que situação, né? O Brasil mal conhece seu subsolo, 4%. É missão constitucional, é missão do Serviço Geológico, da CPRM, fazer o mapeamento, né? Então, como é que a gente vai vencer esse modelo, um modelo baseado em dinheiro público, orçamento público? Em 52 anos, a CPRM conseguiu mapear 4% do território. É claro que o modelo público não dá mais resposta, então um baita desafio, né? Alguns pontos aí que a gente defende, né? Flexibilização do monopólio de minerais nucleares. Mineral nuclear é monopólio da União. A União não tem recurso, não consegue fazer nada. Houve uma pequena flexibilização aí ano passado, via uma medida provisória, né? Que permite negócios em parceria com o setor privado, né? Mas longe de ter, né? O urânio, minerais nucleares tendem a crescer expressivamente, né? E a gente tem um modelo aqui, anos 60, o modelo ainda do regime militar, né? Financiamento, né? O setor mineral está longe do mercado financeiro, ninguém entende mineração, ninguém entende um projeto de longo prazo, né? Então a gente tem que trabalhar demais aí junto aos agentes financeiros, bolsa de valores, para conseguir financiamento. É comum uma mineradora brasileira ir buscar dinheiro no Canadá, na bolsa de valores do Canadá, para se financiar. Beleza. Tributação, né? O setor mineral sofre um mal, Menel. Quanto mais sucesso a gente tem, quanto mais rentabilidade a gente tem, mais querem nos taxar, né? Então o setor vive aí um ataque fiscal especulativo muito grande. Esse tema da Lei Candir, né? Veja, a reforma tributária vem para melhorar esse contexto aí, mas a gente está longe ainda, longe de ter uma estabilidade, né? E é um ponto aí crítico para nós, né? Legislação trabalhista, nós temos mineração do século XXI, mineração cada vez mais tecnológica, automação, robotização, e a lei trabalhista que nos governa tem 85 anos. É a lei de 1942 aí, né, da CLT, totalmente incompatível com a realidade dos ambientes de trabalho e tal, né? Então, amigos, esse é um belo desafio para nós aí, né? Quantas coisas, Menel, merece ser citado, né? Faixa de fronteira, né? O Brasil tem 15 mil quilômetros de fronteiras secas por 150 quilômetros. Colocar um empreendimento de mineração nessa área, se tiver capital estrangeiro, é um baita de um desafio, né? Incompatível com os dias atuais, nem mais os militares querem essa bananosa aí. Temos que flexibilizar isso, né? E as indígenas, né? Esse tema altamente polêmico, altamente despertador de paixões, né? A verdade é o seguinte, né? O Brasil, 25% da Amazônia é terra indígena, né? E a Constituição permite minerar em terra indígena, né? E nada foi regulamentado até hoje, né? Então, os índios sem nenhum tipo de oportunidade, a gente mal conhece o território, o subsolo naquela região, né? Oportunidades sendo perdidas, né? Você vai em países aí que tem realidade mineral avançada, né? Canadá, Austrália, conseguiu se equacionar esse tema, né? Nós não fazemos lobby nesse tema, Menel, mas a gente acha que a sociedade brasileira precisa evoluir. Não, você não vai ver a gente defendendo lá abrir mineração, né? Essa questão de áreas protegidas, né? Semelhante com o setor elétrico, mineral, eu acho que o setor produtivo mineral tem muito a oferecer para proteger áreas, novos modelos de gestão de território, novos modelos de investimento. O setor mineral está ávido a ser identificado como preservador de área, né? No Brasil, tudo isso é complicado, né? Lembrando, né? Existe um conceito que nos governa
em energia elétrica mais flexível um pouquinho, né? Que é a rigidez locacional. Só posso minerar onde tem o depósito mineral. A natureza é caprichosa, né? Boto o depósito na floresta mais bonita, no morro mais bonito, né? Eu não consigo, então eu só posso minerar lá, né? Hidrelétrica ainda tem alguma margem aí de flexibilidade, né? E aí um pouquinho aí do que está na faixa de fronteira, né? Olha, a gente tem um monte de coisa aí localizada, metais nobres, ferrosos, semimetais, né? E tudo isso é um baita desafio, né? Último slide, Menel. Veja, eu trouxe aqui a capa de uma publicação nossa, né? A gente, há muitos anos, periodicamente atualiza, desenvolve um livro de políticas públicas para a indústria mineral. Isso foi nossa plataforma de diálogo com as candidaturas, né? Então a gente tem aqui um conjunto de sugestões de políticas públicas, um panorama do setor, e toda vez que a gente vai dialogar com uma autoridade, o parlamento, né, a gente leva isso, né? Menel, breve fala aqui do setor mineral, Menel, e fico à disposição aqui dos colegas, e como eu puder responder as perguntas aí. Obrigado, Mancinho. Eu já tenho uma pergunta aqui do Eduardo Serra. Serra, por favor. Bom, primeira coisa, parabenizar pela essa excelente apresentação, principalmente para mim, que sou engenheiro metalúrgico, não de mineração, mas engenheiro metalúrgico de formação. Eu tenho, primeiro, uma observação. Eu ouvi ontem na televisão o ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que ia expandir a faixa de fronteira para 250 quilômetros. Se com 150 nós já estamos mal, com 250 vai ser um desastre, se não puder minerar em 250 quilômetros da faixa de fronteira. Bom, mas a minha dúvida maior é com relação a alguns metais estratégicos para o futuro de armazenamento de energia, principalmente lítio e talvez vanádio. O lítio, nós temos os nossos vizinhos aí, Argentina e Bolívia, parece que sobrando lítio. Qual é a real situação do Brasil para o lítio? Excelentes perguntas. Bom, Eduardo, o Dino, eu gosto muito dele como ser humano e como pessoa, né? Eu conheço há muito tempo e não acho que seja fácil o que ele está propondo, né? Tem que mudar a Constituição e eu adoro, né? Brincadeira aí, né? As visões da esquerda são muito nacionalistas, né? Mas vamos lá, né? A realidade do lítio, né? Serra, há muito lítio disponível aí no Cone Sul, né? Bolívia, Chile e Argentina, né? Com complexidades diferentes, né? Bolívia, difícil alguém que queira operar aí com a Bolívia, e para operar na Bolívia, só regime de parceria com o Estado boliviano. Eu tive no Chile em abril, participei de eventos, conheci o Boric lá, um grande congresso de mineração, né? O Chile vai no mesmo caminho, que é nacionalizar suas reservas de lítio, né? Não tem tecnologia de beneficiamento, precisa atrair investimento, mas quer obrigar alguém a ser parceiro do Estado, né? A Argentina tem muito lítio também, né? O desafio da Argentina é a questão econômica, né? E toda essa instabilidade, né? Então, lítio, volume, reservas de lítio, esses países estão muito na frente da gente, tá? Nós temos lítio aqui no Brasil, Serra, e a partir de um ato, olha que coisa doida, Serra, até há poucos meses atrás, lítio era considerado um material nuclear, um mineral nuclear. Como tal, né, não poderia ser exportado, havia limitações aí para exportação, né? Um trabalho imenso a gente fez aí no governo anterior, né? Até um elogio aí ao ministro Saxida, que ficou alguns meses lá, conseguimos aprovar aí uma flexibilização desse aspecto, né? Então, no mundo, né, talvez o lítio é algo muito novo aí como fonte energética, né? Resultado disso, você está vendo massivos investimentos no norte de Minas em lítio, né? Eu diria para você aí que as reservas brasileiras são menos de 5%,
lítio ele é estratégico aí para armazenamento, né? Independente da nova geração que você venha desenvolver de baterias, o elemento lítio ele é estratégico, né? Então, eu acho que sim, o Brasil tem um potencial bom, pode focar suas pesquisas, né? Voltar à pesquisa geológica, a tentar identificar mais reservas de lítio e ser um protagonista. Não seremos um gigante protagonista, mas podemos ser um protagonista importante no cenário internacional. Viu? O problema é não ser totalmente dependente, né? Tem um debate mais complicado, Serra, aí já especulativo da minha parte, né? É que o lítio tem mais 15 anos de vida, tá? As baterias à base de lítio, né? Elas estariam aí mais 15 anos no mercado. Nós mal conseguimos fazer o básico, dominar a tecnologia básica, né? Mas algo a ver, né? Eu visitei projetos fascinantes aí da CBMM, o pessoal do Niobe em Araxá. Eles vêm desenvolvendo uma nova geração de baterias, né? Cujo elemento armazenador é o Niobe, né? Tem parcerias aí com a Toshiba, né? Já há uma disputa positiva, né? De novas tecnologias acontecendo aí, né? Eu acho que falta muita política pública que deixe clareza qual é a ambição brasileira para minerais críticos e estratégicos. Lítio tem que ter um tratamento diferenciado, Serra. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado. Temos agora o Ioni Siqueira, por favor. Obrigado, Manuel. Eu vou ser muito rápido, porque a reunião tem muitos itens ainda. Parabenizar o Dr. Rinaldo pela brilhante apresentação e muito esclarecedora. Minha área é o setor elétrico. A pergunta que eu vou fazer é muito ligada mais ao setor elétrico. Nós soubemos recentemente que vários projetos na área de eólica estão sendo postergados por dificuldade de fornecimento de materiais básicos e principalmente para as pás, né? Essa semana teve um grande empreendimento lá do Mar do Norte, conduzido pela Vattenfall sueca para o Reino Unido, que foi interrompido no meio do projeto, o maior projeto offshore de eólica do Mar do Norte, por preço de material. Sabe? E aqui no Brasil nós estamos diante das alternativas das nossas fronteiras energéticas, né? A hidroelétrica praticamente abandonada, né? Por questões, todos nós sabemos, os impedimentos são muito similares ao setor que apresentou. E nós temos as fronteiras de eólica agora com o atrativo da offshore, a solar, que está crescendo vertiginosamente. Temos a discussão da bateria e a discussão do hidrogênio, né? Todos eles, o quadro que o senhor mostrou aí, muito esclarecedor, dependente e totalmente de materiais, e a gente já está vendo sinais no Brasil e no exterior de restrições a empreendimentos por escassez de fontes energéticas. Né? Então, é só uma observação, talvez esteja na hora de a gente olhar a cadeia produtiva integral, inclusive para esclarecer essas questões do próprio carro elétrico. Eu já vi um artigo recente mostrando que o carro elétrico, se você considerar todo o ciclo de vida de produção, ele polui mais do que o nosso metanol, né, nosso carro a álcool. Né? Então, eu queria ver suas considerações sobre isso, especificamente para o setor elétrico. Beleza. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Ioni. Ioni, eu tenho visto aí, Ioni, né, países, né, que estão abraçando essa agenda da transformação energética. Tem dois olhares, tá? Um olhar de estruturar, né, o país para a política pública. Se você pegar o Canadá, né, há uma política pública de minerais críticos no Canadá, com muita clareza onde quer chegar, essa questão do desenvolvimento de cadeias. Né? Eu tive na Austrália recente, no Congresso Mundial de Mineração em Brisbane, né? O governo australiano lançou alguns dias antes uma política. Né? Veja, eu tenho visto movimentos muito consistentes de países mineradores. Né? Tem alguns blocos, Euni, que querem suprimento privilegiado. Né? Se você conversar com os Estados Unidos, com os americanos, né, o que eles querem é afirmar acordo, sei lá, de comércio aqui com o Brasil, visando garantir suprimento. A própria União Europeia, né, tem uma política lá, raw materials, né, é muito difícil avançar, não tem mais reservas minerais. Né? Então, que eu digo, Euni, há uma corrida global para acesso a minerais críticos. Estava na imprensa aí semana passada, né? Estados Unidos, que já deixou de ser um país minerador, está falando em abrir minas. Né? O governo Biden
que é um governo de uma pegada ambiental, está falando em abrir novas minas, né? A realidade é essa. O Brasil, Ioni, está passos atrás. Nós temos um elevado potencial, mas não está materializado ainda. Eu acho que falta muito aí de pesquisa mineral, falta política pública. Eu tive a oportunidade de dialogar com o ministro de Recursos Naturais do estado de Queensland, né? Autor da política lá australiana. Pô, os australianos, além de ter os elementos da política, têm universidades fabulosas lá, né? E tem dinheiro. Eles estão botando 15 bilhões de dólares para desenvolver conhecimento científico, tecnológico em cima disso, né? Então, eu tenho medo, Ioni, de um cavalo passar selado de novo aí e o Brasil não conseguir nenhuma casquinha aí nesse mercado aí, né? Esse é o nosso receio. Obrigado, Reinaldo. Muito, muito bom. Obrigado, parabéns. Obrigado, Ioni. Temos agora o Sandoval. Sandoval, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Reinaldo, prazer em vê-lo. A gente teve contato na época que eu trabalhei na Vale, né? Parabéns pela Professor apresentação. Sandoval já teve com o pé do lado de cá, viu, Menel? Exato. De duas já maneiras. Pisou do lado de cá. E de outra maneira familiar. O meu pai era engenheiro de Minas e trabalhou em Araxá e em muitos outros lugares também. Eu tive dificuldade ao entrar na reunião quando você estava explicando a questão da balança de pagamentos. Eu fiquei com dúvidas porque você citou alguns dados lá, e eu entendo que atualmente a maior participação na balança comercial do Brasil vem do setor da agroindústria. Mas você apresentou os dados lá que eu posso ter perdido a explicação, não entendi direito. Você tem razão, Salô. Eu quis dizer o seguinte, né? O saldo positivo da balança, quando você vai lá e debulha, né, esse saldo positivo da balança, mineração tem um componente muito importante. Dessa última 2022, né, o dado oficial aí que pegando o saldo positivo entre exportações e importações, né, a conta mineração representaria na casa de 40% desse saldo positivo, né? Claro, o setor água é gigantesco. É isso que eu quis dizer, professor Sandoval. Perfeito. E uma outra pergunta que não tem nada a ver com esse aspecto é a questão do ferro, né? do carvão mineral. Eu acho que o Brasil tem que atacar com toda a ênfase a redução direta. Tem várias pesquisas em andamento. Como é que você vê essa possibilidade? Você tem sabido de resultados já mais promissores? Não sou um perito no tema, professor, mas eu acho que com essa dependência imensa que a gente tem do lado da produção de carvão, né? Com as restrições aí a emissões, né? Tem um caminho novo aí. Temos que buscar uma rota tecnológica mais limpa aí que consiga garantir, né? O mercado de aço, pequeno ainda, o mercado de aço no Brasil acho que é o mesmo há 30 anos, né? Muito difícil conhecer o mercado de aço, questões econômicas, questões de competitividade, né? Mas eu não saberia dizer no ponto de vista particular, professor, mas eu acho que sim, a gente tem que estar atento aí a novas rotas aí, né? Perfeito. Muito obrigado e parabéns pela apresentação, Reinaldo. Prazer em vê-lo. Obrigado, Sandoval. Prazer em revê-lo, viu? Igualmente. Altino, por favor. Bom. Alô? Pronto, eu liguei meu microfone. Bom, como os demais, eu cumprimento aí a apresentação muito interessante. Eu sou do setor de energia elétrica, é praticamente a minha vida isso, mas sempre percebi a importância do setor de minérios, de mineração no Brasil, e o período que eu estive no Ministério de Minas e Energia, lá o assunto é energia e minério, eu estava na área de energia, mas percebia a importância. E os números que foram trazidos aqui me chamou a atenção da importância desse setor para a economia brasileira. Eu não sou do setor de mineração, mas eu tenho uma curiosidade em relação aos números apresentados. A produção mineral era 1 bilhão de toneladas, não vi a unidade qual foi, mas é uma produção muito grande. E essa produção mineral ela tem um papel muito relevante na exportação, como foi destacado aqui no saldo comercial. E acho que o Brasil tem de continuar um pouco nesta linha, né? Mas tem saído, mesmo na época que eu estava lá no Ministério, e de vez em quando saem alguns comentários que podem ser interpretados como uma crítica, comentários na imprensa, etc., etc., que o Brasil
tornou-se um grande exportador de commodities, quer dizer, minerais e alimentos e etc. Tá certo? E isso, veja bem, de alguma maneira, não trouxe uma vantagem para a economia brasileira de nós, de alguma maneira, vamos supor, tentar utilizar esses minérios com mais intensidade dentro da economia brasileira, agregando valor a esse produto exportado. Eu quero dizer, com o pouco conhecimento que eu tenho, eu não concordo completamente com essa crítica, porque, na realidade, existe um mercado internacional de minério de ferro, o minério bruto. E, veja, e nós queremos participar desse produto, aí, desse mercado, e isso tem resultado para o Brasil algumas vantagens econômicas muito significativas, porque o nosso minério de ferro é de boa qualidade, o preço é mais significativo e a Vale tem sido muito atuante nisso aí. Isso é bom para equilibrar a balança comercial. Mas também seria interessante, se fosse possível, não sei se existe alguma política nessa direção, de nós exportarmos, continuar exportando minério de ferro, estamos nesse mercado, e tentar agregar valor a essa exportação desses minérios. Porque isso aí geraria emprego na economia brasileira, que nós estamos precisando de um emprego um pouco melhor do que o que nós temos. Então, a minha pergunta é se existe uma política nesse sentido, porque isso não é fácil de fazer, porque as empresas de mineração é tudo privada. E veja, para eu agregar valor, digamos, nessa produção mineral e internalizar no Brasil essa vantagem econômica, digamos assim, passa por uma coisa que é uma expressão que nós brasileiros devemos usar com um pouco de tristeza. É o chamado custo Brasil, inclusive o custo da energia. O que é que eu estou dizendo? Podemos continuar exportando minério de ferro? Claro. Seria possível exportar aço? Agregar algum valor e, portanto, trazer um benefício para a economia brasileira. Então, a minha pergunta era alguns comentários seus sobre esse tema e se naquela parcela de produção de minério, quanto é o valor exportado no minério bruto diretamente. Isso está aumentando com o tempo, ou seja, o Brasil está se distanciando de aproveitar e agregar valor a essa produção mineral, que teria um grande benefício para a economia nacional. Volto a dizer, não sou especialista na aula, mas tenho essa curiosidade e gostaria de ouvir a sua opinião. Altino, eu poderia falar uma manhã inteira, um dia inteiro contigo sobre esse tema. E vou até começar trazendo exemplos um pouco fora, né? Volta no tempo, 100 anos atrás, né, o maior país minerador do mundo era a Suécia, né? A Suécia minerava minério de ferro, o maior minerador do mundo, né? Acabou o minério de ferro, né? A Suécia conseguiu construir uma indústria de conhecimento, tecnologia, fascinante, ligada à mineração sem ter minério, né? Se a gente for abrir uma mina aqui hoje, começar uma operação, né? A chance de comprar um equipamento sueco é imensa, né? Toda a Inglaterra, né? Toda a pujança da Inglaterra foi construída em cima de um minério chamado carvão, né? A Revolução Industrial foi sustentada a carvão e transformou a potência global, né? Estados Unidos, né, toda a trajetória da economia americana, ela foi construída em cima de uma indústria chamada mineração, né? A internalização, né? Então, olhando sob a ótica econômica, Altino, né, é plenamente possível você justificar que você pode ser um país pujante, um país até mesmo geopoliticamente, economicamente falando, muito pujante a partir de uma indústria de recursos naturais não renováveis. Está aí o Canadá e a Austrália, dois dos maiores países minerais brasileiros, né? Para ilustrar o teu exemplo, Altino, do Custo Brasil, vou dar um depoimento real baseado em dados, né? Uns anos atrás, fui visitar em João Monlevade, Minas Gerais, um grande amigo meu, Sebastião, que presidia a ArcelorMittal. ArcelorMittal, um grupo indiano, né? E lá em João Monlevade, ele tem a mina de minério de ferro e tem uma siderúrgica, ele fabrica aço lá, né? E aí, chegou na hora do almoço, fomos almoçar, do lado do restaurantezinho tinha uma loja de material de construção, né? Exposto do lado de fora, tinha 2 caixas de vergalhão, né?
vergalhão de construção civil, né? E aí o Sebastião foi lá, ó, Rinaldo, ó, olha isso aqui, ó, minerei o minério de ferro aqui, fiz o aço aqui, tá aqui, tô vendendo aqui na minha cidade. Ô, que legal, Sebastião. Ô, que legal. Quanto custa? Ah, custa 40 o vergalhão, né? E eu vi uma outra caixa do lado, tudo escrito em chinês, né? Falei, Sebastião, e esse aqui? Então, eu minerei aqui, mandei para a China de ferrovia, gastou 45 dias de barco, foi feito o aço na China, voltou 45 dias de barco para cá e está sendo vendido por 20, né? Altino, infelizmente, na nossa sociedade, agregar valor significa pagar imposto e perder competitividade, né? Nós nunca vamos conseguir competir com o aço chinês. A produção brasileira de aço é a mesma aí há 30 anos, né? Não sou um perito em aço, né? Mas não tem como competir com a carga tributária de 38%, que é cobrada, né? Eu lembrei de um exemplo da indústria de alumínio, Altino. O Brasil tem as maiores reservas de bauxita, o minério do alumínio do mundo. Tem a energia elétrica mais barata do mundo. 2 mega usinas, vocês são peritos aí no Pará, né? Então eu tenho as melhores reservas do mundo, a melhor bauxita do mundo, tenho uma oferta gigantesca de energia limpa, renovável, hidro, né? Só que na hora que eu aplico os custos, né, o meu alumínio é menos competitivo do que o alumínio do Catar, dos Emirados Árabes, que tem zero reserva, zero. Não existe reserva de bauxita, e eles são os maiores produtores do mundo, né? Ele importa a bauxita, o alumínio de outro lugar e fabrica o alumínio, né? Então, Altino, nós vamos bater na carga tributária, nós vamos bater na dificuldade. Dá para equacionar isso com política pública? Diz que sim, Altino. O Brasil é uma potência mineral gigantesca, nós temos minério abundante, né? Podemos agregar mais. Não tem comerciante que não queira agregar valor ao seu produto. O mesmo vale para o setor mineral, mas a nossa expertise está em minerar, né? Você perguntou por último aí do volume, né? 450 milhões de toneladas de minério de ferro, nosso volume exportado de minério de ferro, né? Há 10 anos atrás, nós éramos o número 1 do mundo. A Austrália estava lá embaixo da gente, na casa de 300 milhões de toneladas, né? Nos últimos 10 anos, a Austrália chegou a 650 milhões de toneladas e o Brasil atingiu aí com esse último projeto da Vale, né, o S11D, Eliezer Batista, o nome do projeto, só ele 90 milhões de toneladas, né? Mas estamos aí nesse patamar de 450 milhões de toneladas, né? E eu tenho muito conhecimento sobre carga tributária e tal, né? Qual é a realidade tributária na Austrália, né? É 18%, né? Tributação, uma destinação estável, né? Então, Altino, a sua fala é perfeitamente correta, eu concordo contigo, né? Mas o custo Brasil, a esquizofrenia tributária que a gente vive, nos tira a competitividade. Nós nunca vamos ser competitivos nesse tipo de indústria se não tiver outra visão, né? Obrigado pela pergunta, Altino. Tá. Só um comentário, Mendel, se me dá licença. Olha, eu acho que foi muito bem respondido e eu chamei de custo Brasil um fator impeditivo. Dentro do custo Brasil existe a carga tributária, mas não é o único, não. Tem outros que são muito relevantes. Sobre a questão da energia, e nós temos a energia barata, de fato, nós temos fontes que são muito econômicas, como a hidrelétrica. Já aproveitamos as mais econômicas. Mas a energia elétrica no Brasil, não, independente do imposto associado a ela, hoje está situada como a segunda energia mais cara do mundo, depois da Alemanha. A Alemanha acho que está na nossa frente. Talvez a gente passe para ser a primeira. E tem razões que não cabe colocar aqui, que levam a explicar por que o setor elétrico brasileiro, tá certo, não conseguiu proporcionar à sociedade brasileira um custo razoável. Portanto, no custo Brasil, incide vários outros custos, um deles da energia elétrica. Sobre o seu comentário dos países árabes produzirem o alumínio, talvez fosse, eu li algum tempo atrás, não sei se isso aí continua atual, que é o seguinte, eles têm muito gás natural. O alumínio é produzido a partir de energia elétrica.
certo? Veja, uma turbina a gás eficiente no ciclo combinado, mais ou menos com ordem de grandeza, o combustível entra com metade do custo e o capital metade. Isso pode até mudar um pouco e o capital ser um pouco menos. Eles conseguem, com esse excesso de gás que eles têm, que não tem onde aplicar, não consegue colocar no mercado internacional, vem a lei da oferta e da procura e não tem preço para esse gás. Então, esse gás para produzir o alumínio, segundo eu soube algum tempo atrás, que é uma parte importantíssima do custo da energia elétrica, é entregue a custo zero. Então, o seguinte, Verdade, Altino, você tem 100% de razão. o contexto naquele país leva a isso. Então, veja bem, não existe nenhuma possibilidade do Brasil competir com um país que tem um combustível como gás a custo zero, que representa mais de 50% do custo da energia elétrica. Então, nós estamos fora. Então, a indústria de alumínio no Brasil desapareceu. Só continua em alguns grupos, como o Grupo Hermílio de Moraes, que mantém lá a instalação, tem umas hidrelétricas, faz aquilo como um investimento de longo prazo, que é um grupo familiar, para passar para a geração dos netos e bisnetos. Se for fazer os cálculos, é melhor vender essa energia no mercado do que produzir alumínio. Aí continua produzindo alguma coisa de alumínio. E na época crítica, aí, eles vendiam energia, né? As empresas de alumínio no Brasil ganhavam mais dinheiro vendendo energia, os associados do Menel lá ganharam mais dinheiro. E o grande sucesso das empresas de alumínio foi que foi criado um subsídio correto na época para viabilizar a usina de Tucuruí durante um certo período que criou uma opção de produzir muito alumínio, porque não tinha nem mercado para Tucuruí na região norte-nordeste brasileiro. Então, naquela ocasião, foi feita essa política correta, viabilizou-se a usina de Tucuruí, e quando terminou o prazo, digamos, desses preços mais acessíveis para viabilizar a indústria de alumínio, não foi possível renovar. Tá certo? O custo era muito maior e não viabilizava competir com a produção de alumínio no mundo em que lugares têm custo muito baixo da energia elétrica. Produzir alumínio é só energia elétrica, praticamente. O custo sei lá. Bom, é um verdade. Aí. Obrigado, Altino. Obrigado pelos comentários. Obrigado, Altino. Obrigado, Mancin. Mancin, eu tenho uma pergunta que eu gostaria que você abordasse, que é o seguinte: você falou pois não. Você falou que a nossa mineração é do século XXI e a nossa legislação está atrasada, está 60 anos defasada dos nossos propósitos atuais. O que é que tem sido feito? O IBRAM é uma organização forte politicamente. Tem você, tem o Raul, que é um ex-ministro nosso. O que é que tem sido feito no sentido de dar modernidade a essa legislação? Eu acho que o maior desafio está na regulação, na Agência Nacional de Mineração, né? A lei brasileira, ela, apesar de antiga, ela ser de 1967, né? É o Código Mineral Brasileiro, né? Ele ainda permanece válido, seus princípios são perfeitos, tá? Claro, como toda legislação antiga, tem oportunidade de aperfeiçoamento, né? Então, nós não temos dificuldade de operar com esse código. Esse código permitiu a mineração chegar no estágio que está hoje no Brasil. Claro, tem sempre oportunidade de melhoria, né? Mas quando a gente vai na ANM, Menel, a gente vê um órgão que ainda tramita papel, tá? Há poucos dias atrás, existia um passivo na ANM, né, de autorizações, de pedido de autorização de pesquisa mineral, da ordem de 160 mil pedidos tramitando em papel e nunca foram analisados, né? Ou a gente traz a ANM para uma era da inteligência artificial, uma era de satélite, né? Ou nós não vamos conseguir fazer uma regulação efetiva. Veja, diferente da ANEEL, diferente da ANP, né, que são agências também, né? Quantas licitações de petróleo tem por ano na ANP? Vamos chutar aqui? 5, 10, né? Por ano entram na ANM 15 mil pedidos de pesquisa mineral. E a ANM recebe relatórios semestrais, relatórios anuais de lavra, né? Então, veja, a área de barragens, a área de segurança de barragens, merece até destaque que evoluiu muito, né? A ANM tem muitos papéis, é uma agência que deveria ter 2.000 funcionários, mais de 2.000 funcionários,
tem hoje, Menel, 750, sendo que metade já pode aposentar, né? Então a gente vive, Menel, um risco de um apagão total da ANM, né? Além disso, salários, né? Quando a ANM foi criada, o compromisso foi não ter aumento de custo. Então alguém foi lá e trocou a plaquinha, ó, onde estava a DNPM, agora você lê a ANM, né? Não tem cargos e salários, não tem um plano de carreira, né? Não tem uma proposta de modernização, né? Esse é o nosso maior desafio. Bom, o IBRAM é um ator político, né? A gente atua aí com política pública, faz o advocacy, faz até mesmo o lobby aí do setor. Um grande ganho, Menel, merece destaque. Nunca tivemos uma frente parlamentar, nunca fomos identificados com uma frente parlamentar. Um gigantesco esforço fizemos e hoje a gente está apoiando uma frente que foi instalada agora em abril, Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. O objetivo nosso, Menel, debater política pública sobre mineração. Mineração está ausente do cenário de política pública, né? Um ganho aí foi a instalação da frente, a gente vem rodando aí, apoiando a frente, tecnicamente, até com ações de comunicação, para promover um debate. Aí, escolhemos aí 6, 7 temas prioritários, estamos promovendo quinzenalmente ou uma reunião técnica ou um seminário, né? Vendo aí uma maior visibilidade, né? IBRAM atua também junto ao Poder Federal, né, o governo federal, especialmente Ministério de Minas e Energia, mas também Ministério MDIC, né, Desenvolvimento dos Comércios, temos uma interface forte com o Ministério do Meio Ambiente, né? Então, sem dúvida, Menel, a gente vem trazendo o setor para ser um setor visível aí da sociedade, vocal, né, que tenha posições, né? E o que falta, né? Falta vencer toda essa questão reputacional, Menel. Até curioso, né? Se você conversa com um deputado, especialmente de Minas Gerais, né? Hoje ainda dá mais voto bater na mineração do que defender a mineração, tá? Então, e isso você pega a lista dos deputados federais eleitos de Minas Gerais nessa última eleição, exclui o número 1, que é um deputado youtuber lá, Nicolas, né? E você pega do segundo ao nono, né? Deputados foram eleitos. A agenda principal deles, bater na mineração. Então, veja, e são votos astronômicos. Os deputados do PT, né, que ocupam, sei lá, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Tiveram 180 mil votos, 160 mil votos cada um deles, né? A agenda deles, bater na mineração, a agenda da reparação dos acidentes, tudo legítimo, tá? Mas é um desafio, né? Então, ou a gente repactua aí com a sociedade novos valores aí para a mineração, muito conectado com essa agenda de transição energética, ou a gente vai estar constantemente apanhando aí, né? É verdade. Agora, eu parabenizo você pela clareza da tua exposição e pelo que você despertou aqui, né? Você vê se eu não tivesse uma agenda grande para seguir, nós podíamos ficar aqui discutindo, acho que muitas horas ainda, né, para a gente chegar a alguma conclusão de como a gente pode interagir. Você pode ter certeza que profissionalmente nós vamos voltar a conversar, né? Independente dos laços de amizade, nós vamos nos ver profissionalmente daqui para frente. Eu te agradeço muito, Mancini, por ter aceitado nosso convite para estar aqui hoje conosco e te passo a palavra para você se despedir da nossa equipe. Menel, o IBRAM está aqui em Brasília, a gente ocupa uma bela casa aqui em Brasília. Se um dia vocês tiverem aí uma agenda em Brasília, quiserem reunir a academia aqui em Brasília, eu ofereço aqui as instalações do IBRAM, trazer outros colegas aí do setor mineral para um debate mais profícuo, Menel. Fica a critério de vocês, né? Seria uma alegria, né? Não tem energia limpa e renovável sem mineração, é simples. Qualquer que seja o caminho que a gente quiser traçar, seja a energia nuclear aí do Leonan, também vai precisar de minérios, né? Então, amigos, nós vamos ter que
em achar uma forma de trabalhar, né? Temos aí grande dificuldade junto à área ambiental, os acidentes foram devastadores, né? Mas é incrível como atores do governo têm nos procurado para convergir, né? Saiu recente aí esse plano verde, o ministro Haddad lançou um plano aí de economia verde, né? Voltem lá e leiam o documento. Tem 2 itens específicos de mineração que foram frutos do nosso diálogo com o presidente Alckmin, com o ministro Haddad, o Hollenberg, né, o secretário aí de Transformação Energética, ex-governador de Brasília. Veja, há toda o governo tem um monte de ministério, tem, se eu não me engano, 11 secretarias, né, que tratam de economia verde, economia limpa e renovável, né? Há uma conjunção muito boa, há muita falsa expectativa, que eu acho que é também papel nosso aí tá limando tudo isso, né? Agora, Menel, se tem uma agenda que pode nos unir aos movimentos ambientais, aos movimentos sociais, é essa da energia limpa e renovável, né? Todo mundo quer um carro chique da Tesla lá, sem queimar combustível, né? E tudo isso é minério, né? Então, um belo desafio aí para nós ou para as gerações que virão depois de nós, né? O setor mineral está aqui, firme, investindo, acreditando no Brasil. É um país seguro, por incrível que pareça, ainda do ponto de vista de segurança jurídica, né? Todas essas loucuras que a gente vê aí da agenda ambiental. Mas estamos firmes aí, Menel. Continuamos investindo aí no Brasil.